Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Joyce Hasselman, jornalista, especialista em política. Então, e não tem como dissociar muito política de economia. Essas duas coisas são duas facetas da mesma moeda, estão umbilicalmente ligadas, né? Eu vi aqui a Denise falando, concordo com muita coisa que a Denise disse, mas acho que 2018 é um ano muito complexo. E acho que eu estou mais preocupada que você com 2018, viu, Denise? Porque eu acho que 2018 talvez seja um dos anos mais importantes das nossas vidas, em especial aí da última década e meia. Nós temos um momento agora em que ou nós damos um passo definitivo para o avanço, ou a gente vai se amarrar no retrocesso e na lama que o Brasil chegou. Hoje a gente teve aí agora, né, depois do impeachment da Dilma Rousseff, e eu sempre digo que a gente tem que comparar banana com banana, macaco com macaco, mamão com mamão. Não dá para comparar banana com macaco nem mamão com banana. Então, eu concordo com você que o Trump é um ogro, né? Mas às vezes eu fico perguntando, será que se a gente tivesse um Trump ao invés da Dilma aqui, a gente não tinha ido um pouquinho para frente? Porque o que a gente passou, o que o nosso Brasil passou, e a gente olha o que nós tivemos na presidência da República, olha o que nós temos no Congresso Nacional. O Brasil é um gigante mesmo para resistir a isso, resistir ao que a gente tem. Nós passamos por um momento em que, se a nossa nação fosse um pouco menor, se o nosso território fosse um pouco menor, a gente não estaria aqui com a chance de brigar por uma democracia de fato, por um país livre de fato. Porque durante os últimos anos, no final das contas, tudo que aconteceu foi que tentaram tirar as nossas liberdades, todas elas, é isso. É basicamente você ter um Estado gigantesco com um povo escravizado. E aí você recorre à história básica, não precisa saber muito não, né? Quando você tem um Estado gigante, quem é que manda, né? É o dono e o chefe do Estado. Nas ditaduras você tem o ditador, que é o dono do Estado, e o povo, o pau mandado. A gente chegou relativamente perto disso, mas, por sorte, o nosso povo é aguerrido, o nosso país é gigantesco, né? E a gente, cada vez que cai, levanta e vai de novo, levanta e vai de novo, né? E é nesse momento que nós estamos agora. A gente não tem ninguém ideal para chegar e ser o herói. Eu acho que nós não temos nem que pensar em um herói, mas nós precisamos de um time gigantesco de heróis. Um time gigantesco de heróis. E isso inclui, Denise, uma elite intelectual para pensar o Brasil. Parece uma coisa meio besta, meio metida besta, uma elite intelectual. Não, a gente precisa de uma elite intelectual. Chega de gente burra comandando o país. Ninguém aguenta mais gente burra. Gente que sabe fazer conta, pelo amor de Deus. Gente que sabe ler e escrever. Falar português. Sujeito, verbo, predicado. Juntar lé com cré. A gente precisa disso. E aqui nós temos que juntar talentos que nós temos espalhados por esse Brasil. Talentos da economia, talentos da política, talentos da ciência e tecnologia, talentos do mercado, mulheres guerreiras, homens guerreiros. Se a gente ficar fatiando o nosso país em pequenos guetos, a gente não vai conseguir tirar o Brasil da lama. A gente vai ficar patinando sempre assim, cresce um pouquinho e volta um pouquinho, cresce um pouquinho e volta um pouquinho. Para a gente ter progresso, tem que seguir o que tem na nossa bandeira do Brasil: ordem e progresso. Então, uma baderna. Com essa baderna não vai ter progresso. Então, quando a Denise tem essa perspectiva e está olhando lá para o mercado em 2050, e a gente tem que fazer isso mesmo, 2018 a gente tem que pensar. Eu já estou com uma coluna assim, Brasil 2019, minha cabeça está lá em 2019. Porque os impactos do que está acontecendo hoje, a gente vai ter em 2019, 20, 21, 22. Independente de quem chegar ao poder, é impacto de 4 ou 8 anos. A gente, né, não se produz um impeachment a cada mandato, né? O Brasil viveu coisas muito, né, diferentes do resto do mundo nesses últimos tempos. Mas a gente precisa costurar união. E a união se constrói em torno de uma espinha dorsal. Eu vejo muita gente fazendo pequenos guetos de discussão política. Mas eu gosto mais do amarelo, eu gosto mais do vermelho, eu gosto mais do azul. Dane-se o que você gosta. Tem uma espinha dorsal. E a espinha dorsal o Brasil tem que crescer. O Brasil precisa de liberdade, o empresário precisa de liberdade. A empresária precisa de liberdade. Deixa o Estado quieto e pequeno, o menor possível. O Estado é só um mal necessário, pequenininho. E deixa o empresário fazer. É o empresário que gera emprego, é o empresário que gera emprego. Somos nós que fazemos a roda girar.
Então, só que nós sabemos disso, a grande massa não sabe. E aí cada um de nós, assim como a Denise que está trazendo um monte de conceitos, né, dessa imersão que ela fez, cada um de nós temos um papel fundamental. Nós temos que ser influenciadores em todos os lugares que estamos. Usando o Twitterzinho, né, o Bom Dia, vamos influenciar, gente. Vamos influenciar, mudar esse Brasil. Influenciar dentro de casa, no trabalho, na escola, com os filhos. Porque nós temos uma desinformação crescente que vem de 30 anos no Brasil e começa na escola. Eu lembro as coisas que eu estudei na universidade e eu fico pensando, não, meu Deus, o que tentaram me ensinar? Me ensinaram tudo errado. A sorte é que nós, como boas curiosas que somos, ficamos virando tudo que é literatura, e viagem, conversa com um e conversa com outro. Mas se você pegar um conceito acabado, né, e que é o que nos dão, se você tiver preguiça de buscar a verdade, você entra nessas cordinhas, né, da manipulação. E o nosso povo ficou pacato, em parte, por conta disso. Quando chegou no bolso, quando saiu da política, chegou no bolso, é que o povo acordou. Esse povo que diz, olha, eu tenho medo da corrupção, dos 55%, Denise, que também está bem pertinho do desemprego, né? 55% e 56%. A minha preocupação maior é a corrupção. Por quê? Porque ele sentiu a corrupção que pesou no bolso dele. Antes, a corrupção existia, não uma proporção tão grande, mas sempre existiu em muita proporção. Mas não tinha pegado tanto no bolso. Quando atacou o mercado, atacou o cordão umbilical dos negócios, aí o povo sentiu o desemprego, sentiu tudo ficando mais caro, não tem o dinheiro para pizza no final de semana, teve que cortar o plano de saúde, e aí o povo foi para a rua. Só que agora o Brasil não aguenta mais isso. O Brasil precisa crescer, precisa andar. E a gente precisa ter liberdade para pensar e para escolher. E para pressionar essa gente que eu digo todos os candidatos, não me interessa quem é que vai chegar lá. Né? Só espero que não o Lula, né, gente? Porque apesar... Denise falou... Não, ó, olha aqui, olha a novidade aqui, ó. Tenho medo. Olha a novidade aqui. Agora, à tarde, a segunda turma do Supremo tomou uma decisão que retira das mãos do Sérgio Moro as delações da Odebrecht no caso do sítio do Lula. Parece que é uma coisa que não tem nada a ver, mas o que isso tem a ver na história? Acontece que a base da denúncia do sítio são as delações da Odebrecht. Quando os camaradas da Odebrecht disseram, eu dei dinheiro, eu comprei por lá propina. No momento em que ele tira as delações, ele tira o foco da denúncia, a denúncia fica fraca. No momento que a denúncia do sítio cai, porque as delações foram anuladas, abre um precedente para que a defesa do Lula entre com um recurso dizendo, se a delação não vale no caso do sítio, também não vale no triplex. E se não vale no triplex, a ação é nula. Olha como as coisas estão todas enroladas. Há uma tentativa ainda de fazer com que aquela figura, né, tente a presidência da República. Nós não estamos livres disso. Então nós temos que estar amplamente conectados e usando essa tecnologia do Bom Dia celular, né, o Twitter, o Facebook e tudo mais, para tentar influenciar. Eu tenho feito isso todo santo dia, inclusive criando cursos, para ensinar as pessoas a tirarem as escadas dos olhos. Um deles é comunicação global com caráter, Denise. Porque está faltando caráter no Brasil, na comunicação, não nas pessoas. Os nossos veículos de comunicação, eles têm servido a senhores de acordo com quanto o senhor o privilegia. Então, se o senhor privilegia mais aqui, ele serve a esse senhor. Se privilegia mais ali, ele serve a outro senhor. Eu sou contra dinheiro público em qualquer veículo de comunicação. Se não tem meritocracia, então fecha as portas. Ou faz e vive no mercado sem tomar dinheiro público, ou fecha as portas e vai embora, vai cantar em outra freguesia. É uma coisa absolutamente nova no Brasil, mas o meu veículo que eu estou montando, a minha TV, não vai ter dinheiro público por princípio. Está no estatuto. Não aceito nem estatal, nem dinheiro municipal, nem estadual, nem federal, nem de lugar nenhum que saia do bolso do povo. Então a gente tem que começar a mudar um pouquinho a cabeça e fazer o que a gente tem que fazer, mostrar, olha, eu penso assim, mas eu vou fazer do jeito que eu penso. Porque muita gente defende uma coisa e faz outra. Aí a gente chega onde a gente está. Então, a gente não tem como voltar atrás e abandonar o Twitter e o Facebook, né? A nossa vida está nisso. Mas se vale aqui um arremate do que a Denise disse, eu peço a vocês que, em especial em 2018, usem tais ferramentas para influenciar. Influenciar pelo Brasil. Influenciar para a gente mudar, especialmente as figuras do Congresso Nacional. Se a gente não mudar, gente, aquilo lá, nosso Brasil vai continuar andando para trás, ou a gente vai sofrer demais para seguir em frente. A gente não precisa disso. Um país desse tamanho, com a gente que nós temos, que acorda de madrugada, rala o dia inteiro,
vai levar filho para a escola, isso e aquilo, gente que está gerando emprego e renda como nós. A maioria de vocês tem funcionários, eu tenho funcionários. Nós estamos preocupadas com as famílias que nós ajudamos a sustentar. Nós estamos preocupadas com essa geração de emprego, de renda, com essa geração de educação. Mas nós precisamos ir além disso. A gente precisa mudar de fato. Mudar completamente o Congresso Nacional, exigir que o novo Congresso Nacional mude as regras do Supremo. É um absurdo a gente ganhar de presente ministros como o Dias Toffoli, com 30 e tantos anos, e aguentá-lo até os 75 fazendo bobagem como ele está fazendo, uma atrás da outra. Não dá. Não dá. Tem que ter chance de demissão. Tem que ter mandato e chance de demissão para ministro. Como é que muda isso? Mudando o Congresso. Se não mudar o Congresso, não muda nada. Só o presidente da República, o único presidente da República que eu acho que ajudaria, tiraria o Brasil assim totalmente da lama é Jesus Cristo, mas ele está muito ocupado no momento. Então ele não está disponível para essa eleição. Então, como ele não está disponível para essa eleição, a gente vai ter que escolher um que está aí mesmo. E dentre esses que estão aí, ninguém vai fazer nada sem um Congresso novo. Quer dizer, mas faz coisa errada pra gente. Faz bobagem. Leva o Brasil pra lama. Se a gente quer mudar, a gente tem que se engajar. Então, que nós usemos toda essa comunicação, Twitter, Facebook, YouTube, eu tenho todos, né, gente? Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, eu só não cacei Pokémon ainda. O Pokémon eu juro que eu não cacei. Eu tô fora desses 50 milhões aí de usuários do caçar Pokémon. Mas no resto, eu acho que nós todos temos que entrar num time mesmo de elite em torno das convergências que temos, deixar de lado as pequenas divergências. Mas eu não gosto muito disso. Tudo bem, a nossa espinha dorsal é o Brasil. Brasil crescendo, o Brasil recuperando a dignidade que nos roubaram. E roubaram é a palavra. Nos roubaram. E para isso, o país precisa mais do que um presidente. O país precisa de um presidente, de um Congresso novo, de um time de elite, de uma elite intelectual e de todos nós, empresários engajados, trabalhando por esse Brasil. Deixa o empresário fazer o que ele sabe fazer. O Estado tem que fazer o menos possível, custar o menos possível, ser o mais enxuto possível. E a gente tem que tocar esse país adiante. É isso, eu vou iniciar o debate.